Olá, turminha. Estamos começando mais uma aula de Sociologia. Hoje vamos iniciar o estudo do capítulo 10 do nosso livro de Sociologia para Jovens do século XXI. E nesse capítulo 10 vamos falar de globalização e neoliberalismo. Como o capítulo é um pouquinho extenso, tem uma série de termos técnicos que a maioria deles vocês não têm conhecimento, então decidi dividir o estudo desse capítulo em duas partes. Hoje a gente vai ver mais a questão do conceito de globalização e algumas informações relacionadas a esse conceito. Globalização e neoliberalismo. Então, em 1848, Marx e Engels escrevem um texto que destacava os seguintes pontos: a necessidade de mercados sempre crescentes para seus produtos impele a burguesia a conquistar todo o globo terrestre. A gente sabe que a burguesia, com a Revolução Industrial, ela aumentou a produção, o desenvolvimento das máquinas, sobretudo da máquina a vapor, e quanto mais ela produzia, ela precisava de mercados para assimilar esses produtos, já que o nível de produção estava muito alto, o mercado externo já não estava mais dando conta. Foi aí que surgiu a questão de imperialismo, né? Partilha de outros territórios. Para a exploração do mercado mundial, a burguesia imprime um caráter cosmopolita à produção e ao consumo de todos os países. Então, a produção já não passou mais a ser uma coisa externa, uma coisa que servia apenas para suprir determinada localidade, determinada região. Com o desenvolvimento da Revolução Industrial e o que a burguesia fez foi imprimir um caráter como cosmopolita. A produção ela envolvia praticamente era o mundo inteiro. Os produtos, a matéria-prima era comprada em alguns países, era produzido o produto e era levado para países de todas as partes do planeta. Os produtos intelectuais das nações passam a ser domínio geral. Então, tudo que era produzido, todo o desenvolvimento intelectual, passou a ser conhecido no mundo todo e passou a ser assimilado pela, por todos os países. Mas, geralmente, que se utilizava desse conhecimento eram aqueles que poderiam financiar o desenvolvimento dele, que era a burguesia. Então, passava mais esse domínio da burguesia. No caso, nesse período, era a burguesia europeia, sobretudo a burguesia da Inglaterra. Foi o país que os primeiros países a se industrializar. Os preços baratos de suas mercadorias são a artilharia pesada com a qual ela derruba todas as muralhas da China. A gente viu que com a indústria, o surgimento da indústria e com o desenvolvimento das máquinas, a produtividade aumentou e a gente viu que não só a questão da produtividade, devido à concorrência e devido ao grande número de produtos que eles conseguiram produzir, também diminuiu o preço das mercadorias. Antes o produto era produzido de forma artesanal, né? A gente via que existia o ofício do artesão. E depois, com o desenvolvimento da Revolução Industrial, eles eram feitos através das máquinas, o trabalho que um homem conseguiria fazer em um ano, praticamente as máquinas faziam em um dia, uma semana. E a artilharia pesada, como eles com a qual derruba todas as muralhas da China. Esses produtos eles foram levados, foram importados para praticamente todos os cantos do mundo. A burguesia submeteu o campo à cidade. A gente viu que com a Revolução Industrial, sobretudo com o fim do feudalismo, houve o crescimento das cidades, o campo, a vida no campo praticamente parou de existir, os fields onde o pessoal tirava a sua plantava, cuidava da terra para tirar sua fonte de renda, ele foi utilizado para a indústria, geralmente para plantação de algodão e também para a criação de ovelhas, tudo para fornecer à indústria. A cidade cresceu numa proporção, de um crescimento até desordenado, e as pessoas tiveram que migrar do campo para a cidade, e lá eles tiveram que vender sua força de trabalho a um preço mísero e a maioria ficar escravo da indústria. Então, a partir de suas análises sobre a lógica do capitalismo, Marx conseguiu prever algumas tendências que resultou naquilo que hoje conhecemos como globalização. Veja que nesse tempo nem existia o termo globalização. Marx era um bruxo? Não. O que é que Marx era? Era alguém que conseguia prever o futuro? Não. Os estudos que ele fazia, ele conseguiu ver as tendências, qual era o rumo que o capitalismo ia tomar.
ele conseguiu prever o que era que ia acontecer no mundo todo. Já estava acontecendo naquele tempo e ele conseguiu prever. Então, isso tudo resultou hoje no que a gente conhece como globalização. Então, o que é o mundo globalizado e neoliberal? O termo globalização tem sido utilizado para definir a imensa interligação comercial e cultural, que é a ligação de comércio e cultura de diferentes países, que vem ocorrendo de forma acelerada entre os diversos países do planeta, determinando principalmente pela terceira revolução tecnológica, processamento, difusão e transmissão de informação, inclusive de bilhões de dólares em poucos segundos. Então, a globalização se consolidou justamente hoje em dia com a questão da informação, com os sistemas de telecomunicação, em que você consegue obter informação em apenas um clique você consegue manter informação com algo que está acontecendo com outra pessoa do lado do mundo. Então, os mercados estão totalmente interligados. Não só a questão da produção, mas também a questão de divulgação de informações. Então, a globalização é isso, é interligação comercial e cultural das culturas, e é de uma forma tão acelerada que, se você quiser hoje ter uma informação, ou se você quiser investir em outro país, é questão de segundo, você só precisa acessar ou procurar uma empresa responsável por isso. Então, o mundo está totalmente interligado. A globalização é essa interligação entre os países, as pessoas, as culturas, os costumes. Aí aqui a gente tem alguns dados, que eu tentei escolher alguns que retratam muito bem o que aconteceu, a mudança que aconteceu no mundo, sobretudo devido à globalização. E aí o primeiro diz o seguinte: o patrimônio conjunto dos 447 bilionários existentes no mundo, em 1994, equivalia à renda somada da metade mais pobre da população mundial, cerca de 2,8 bilhões de pessoas, ou seja, em torno de praticamente 500 pessoas, ele tinha o equivalente à renda de metade da população mundial. 500 pessoas têm o que a metade da população mundial tem, é o equivalente. Então, veja a disparidade. É tanto dinheiro na mão de poucos e a maioria da população vive com praticamente nada. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o comércio mundial cresceu 12 vezes, chegando a 4 trilhões por ano na década de 1990. Mas com 10% da população do planeta, os países mais pobres detêm apenas 0,3% do comércio mundial. Esse percentual equivale à metade do que detinham há 20 anos atrás. Veja que a globalização ela trouxe o desenvolvimento e crescimento das fortunas da riqueza, mas só tem que, na verdade, ela trouxe mais desigualdade. Nesses últimos 20 anos, os países que tinham praticamente uma quantidade da riqueza, eles vêm perdendo. Veja que os países mais pobres só têm 0,3% do comércio mundial. Equivale a metade do que eles tinham há 20 anos atrás. Então, um terço dos habitantes desses países em desenvolvimento, que é 1,3 bilhões de pessoas, 1,6 bilhões, vive com menos de $1 por dia. Então, um terço dos habitantes desses países vive com $1 por dia. Então, situação miserável, extrema pobreza. Das 100 maiores economias do mundo, 50 são megas empresas, como General Motors, por exemplo, possui faturamento superior ao PIB de países como Turquia, Dinamarca e África do Sul. Veja, uma empresa ela produz PIB maior do que um país. As empresas que geralmente dominam, a General Motors, produção de carros, de outras máquinas, ela está localizada em todos os países do mundo. E a riqueza dela é equivalente ao PIB de um país como a Turquia, a África do Sul. E essa riqueza ela vai ser acumulada na mão de poucas pessoas, que são os sócios, donos dessa empresa. Então, veja o dano que ela traz, a globalização. Então, aí tem, ao mesmo tempo que a grande mídia, que é a mídia, que é principalmente aqui no Brasil, ou seja, as megas empresas de comunicação, que a mídia ela é uma empresa de comunicação, ela tem uma intencionalidade, ela tem um fim. Quem é que controla a mídia? Quem controla as informações? A mídia ela controla informações, mas há aqueles que controlam ela. Então, as informações que circulam pelo mundo não é a informação que interessa para a humanidade, é a informação que interessa para determinado grupo. Quais são os grupos que dominam a mídia? Justamente esses grupos empresariais que têm o controle da maior parte da riqueza do mundo. Então, os dados que eram apresentados pela mídia
eles comemoravam de forma exaltada a chamada Era da Globalização. A mídia sempre mostrou como se a globalização fosse algo 100% positivo, não existisse nenhum problema. Uma simples análise de algum número demonstraria que não havia qualquer motivo para isso. Então, veja que a globalização, embora traga avanços técnicos, tudo, mas está aumentando a desigualdade, a pobreza. Então, aquilo que eles mostram como se fosse algo espetacular, na verdade, você consegue ver com uma simples análise de dados que, na verdade, a globalização traz muito mais prejuízo. Veja aí uma chart que tem um lado, a festa da globalização. Entrada permitida. Bem-vindo a um globalizado. Aí, pela entrada de serviço, a população, na verdade, a única coisa que ela pode oferecer à globalização é o trabalho dela, e de forma explorada, né, que a gente sabe. Outro dado aí, ó, em 2019, os dados apresentados pelo Credit Suisse, que é um instituto suíço, apontam que a riqueza de 1% da população representa tanto dinheiro quanto os demais 99%. Então, veja, 1% da população tem dinheiro equivalente aos outros 99% da população mundial. E esse dinheiro, na verdade, é apenas, não serve praticamente para nada. Esses outros 99%, a maioria deles, vive em situação de extrema pobreza. E esses outros só acumulam dinheiro. Vive num luxo exacerbado. Então, veja que o capitalismo ele funciona nesse sentido. Acumulação de dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais você busca. A questão só de acumular. O cara que tem 1 bilhão, ele tem 1.000 milhões. Ele dificilmente vai gastar esse dinheiro ao longo da sua vida. Há pessoas, há milionários, há bilionários aí que tem 100 bilhões, há família aí que tem 200, 300 bilhões, enquanto tem gente que está vivendo com $1. E a globalização ela tem isso. A maioria da exploração que essas riquezas fazem, ela faz exploração de outros países, sobretudo os países pobres. Então, a riqueza que era para ficar para o povo daquele país, que era para melhorar as condições de vida daquele povo, ele, na verdade, é transferido para a conta de poucos empresários. Então, além da ideia de uma interligação acelerada dos mercados nacionais, que é essa ligação dos mercados entre países, opa, deu um pulinho aqui, proporcionada pela terceira revolução tecnológica, chamada globalização, também pode ser identificada com a queda das barreiras comerciais entre os países, provocada pela Organização Mundial do Comércio. São as barreiras alfandegárias, são os impostos que antigamente existiam para um produto de um país entrar no outro. Então, há essas barreiras, mas só tem que, com a globalização, isso diminuiu bastante. Esses impostos, praticamente, em alguns países, eles nem existem. Sobretudo, os países mais pobres, eles são praticamente obrigados a baixar esses impostos, enquanto os produtos dos países pobres, quando vão para o rico, ele tem que pagar uma taxa muito alta. Então, para o professor Paul Singer, da USP, resulta da superação de barreiras, que é superar essa barreira de circulação internacional de mercadorias. As mercadorias começaram a circular entre países. Você vê que hoje boa parte dos produtos que entram no Brasil são americanos, chineses, franceses. E de capitais, que é a questão do dinheiro. O dinheiro circula, o capitalismo financeiro na verdade, talvez o maior mal que existe no capitalismo, mas hoje gera muito mais dinheiro do que o capitalismo comercial. Trata-se de uma expansão dos mercados, antes contido em fronteiras nacionais ou dentro de blocos regionais de comércios. Antes, as mercadorias elas circulavam dentro do país, ou então de blocos, como aqui tem o Mercosul. Essa abertura dos mercados pode resultar de avanços técnicos no transporte e na comunicação, de mudanças institucionais, que consistem, em geral, na remoção de barreiras políticas de intercâmbio. O professor fala que essa globalização e essa abertura de fronteiras, ela pode também resultar no avanço técnico de transporte e comunicação. E ele vai dar alguns exemplos. A globalização somente pode ocorrer com o fim de obstáculos legais e territoriais, que são os fins das leis, dos impostos alfandegários e a expansão do comércio associada à descoberta de novas tecnologias, que são introduções dessas tecnologias. Então, ele diz o seguinte, na pré-história da globalização, foi no início, os grandes descobrimentos que inauguraram a era moderna na Europa possibilitaram pela adoção da bússola do astrolábio, aliada a seus progressos na navegação e a vela, que não só a questão da expansão, que foi a união ali entre Portugal e Espanha nas navegações, mas também a questão da adoção dessas tecnologias entre eles, fez com que evoluísse, outros países também conseguissem o desenvolvimento dessas técnicas.
Em 1780, a primeira revolução industrial na Inglaterra trouxe como produtos a ferrovia, a navegação a vapor e o telégrafo, a revolução do transporte e das comunicações. Uma vez que essa tecnologia foi desenvolvida na Inglaterra, ele quer dizer que a Inglaterra não só levou a questão da negociação, da comercialização com os outros países, mas também levou a introdução dessa tecnologia para os outros países. Já a segunda revolução industrial, ocorrida na segunda metade do século XIX, é caracterizada pela expansão da industrialização para outros países capitais, como os Estados Unidos, Alemanha e Japão, que foi o que aconteceu. Nessa segunda revolução, houve a industrialização desses países, que também não só desenvolveram a sua indústria, como também absorveram essas invenções que já faziam parte do desenvolvimento industrial de países como Inglaterra e Estados Unidos. A continuidade dessa expansão até os dias atuais na forma de um capitalismo financeiro é que passou a receber o nome de globalização, fenômeno que também é chamado por alguns estudiosos como François Chesnais de mundialização financeira. Então, essa expansão, principalmente do capital financeiro, do capital passou a circular, ou seja, o dinheiro passou a circular de um país para outro, ele diz que é mundialização financeira. Percebendo a globalização como mais uma etapa de modo de produção capitalista, é que podemos entender os dados listados no quadro anterior apresentado. Michel Chossudovsky inventou, inclusive, uma nova expressão, a globalização da pobreza. Por que globalização da pobreza? Porque os países ricos eles têm mecanismos que eles utilizam para explorar, para controlar os países pobres. Então, a globalização da pobreza, quando ele fala como resultado das ações de principais instituições financeiras internacionais. Há uma série de instituições financeiras internacionais, hoje em dia você dificilmente escuta sobre elas, mas no tempo Fernando Henrique era presidente aqui no Brasil, o modelo neoliberal que ele adotou aqui para governar, o FMI, o BID e a OMC era diariamente só se falava nisso. O Brasil devia uma fortuna ao FMI, ao Banco Mundial, e a Organização Mundial do Comércio era quem determinava tudo aqui. A Rede Globo, que faz parte do grupo de grande mídia, tudo eles tinham uma justificativa. Tudo que o Brasil fazia, o Brasil era capaz dos Estados Unidos, e tudo que ele fazia era dizer, porque o FMI disse quem ditava as regras aqui era o FMI, o BID e a OMC. Então, são principalmente os países de terceiro mundo. O Brasil era considerado país de terceiro mundo e o leste europeu, forçando, em função do peso adquirido pelas suas dívidas externas, a aderir ao programa de reformas. O Brasil tomava dinheiro emprestado ao FMI, aumentava sua dívida externa e o FMI ditava o que o Brasil deveria fazer. O que era que o Brasil, qual era a forma que o Brasil deveria gastar seu dinheiro? Se alimentava da destruição do meio ambiente, tanto que havia alguns tratos comerciais que os Estados Unidos queriam fazer para a exploração da Amazônia naquele tempo. Vocês são mais novos, não ouviram falar, mas tinha um trato que gera apartheid social, questão de divisão de classes, estimula o racismo e os conflitos étnicos e ataca os direitos conquistados pelas mulheres nos últimos anos. Esses países, na verdade, esses países mais ricos, eles investem o capital, mas eles investem como forma de dominação. Eles não querem só lucrar, ele quer dominar. Ele faz por onde um país, que é terceiro mundo, ele não evolua. A indústria dele, na verdade, vai ficar estagnada porque o país fica subordinado a comprar essa. Veja o que aconteceu. Quando o presidente Luiz Inácio assumiu o poder, ele pagou a dívida externa, se livrou do FMI e passou a tomar decisões por conta própria. O Brasil deixou de ser capaz dos Estados Unidos. E o Brasil começou a investir na indústria, no desenvolvimento da sua própria indústria. Se a gente for pegar como caso a questão da Petrobras, que tem aqui as plataformas no tempo de Fernando Henrique, era comprado na Europa e nos Estados Unidos. O Brasil começou a produzir sua própria plataforma. E agora, de novo, novamente, o Brasil começa a ficar refém novamente desses organismos, essas organizações internacionais. Os estaleiros que produzem as plataformas brasileiras foram fechados e o Brasil está comprando plataformas, está comprando todo o material de produção de petróleo nos Estados Unidos. Então, isso aí ele chama de globalização da pobreza. Os países ricos se utilizam desses instrumentos para escravizar os países pobres. Os países pobres
tem que seguir o jogo, as regras que quem dita são os países ricos. Por isso que é a globalização da pobreza. E assim o ciclo vai continuando. E o país pobre nunca vai continuar assim, nunca vai conseguir se industrializar, nunca vai conseguir se desenvolver e vai continuar escravo dos países ricos. Vai ter que comprar todo o que necessita de moderno desses países ricos e o máximo que ele vai repassar a preço muito baixo são os insumos para esses países. Esses países exploram de uma forma que acaba o meio ambiente, acaba a natureza dos países pobres, e a gente que mora nesses países pobres serve apenas para sustentar a riqueza e o luxo dos ricos. Aí você vê a questão da diferença social. Há uma separação muito grande, há um hiato muito grande entre, quando você vê a desigualdade social entre os ricos, aqueles que lucram, e os pobres, a população pobre, trabalhadora. Você vê que a divisão da renda ela praticamente não há nem divisão de renda se a gente for lá. O pobre fica com o mínimo. Então essa é a primeira parte da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e que realizem as atividades que eu vou deixar aí no seguinte. Até a próxima.